A família do meu noivo tinha uma tradição de destruir os novos cônjuges, e passaram 45 minutos dizendo tudo o que havia de errado comigo, mas todos ficaram em silêncio quando chegou a minha vez de falar. A família do meu noivo tinha uma tradição que chamavam de círculo de boas-vindas. Toda vez que alguém novo estava prestes a entrar oficialmente para a família através do casamento, eles realizavam um jantar especial. Neste jantar, toda a família se revezava dizendo ao recém-chegado todas as coisas que achavam que estavam erradas com ele. Eles chamavam isso de limpeza, e diziam que era importante expor as preocupações antes do casamento, para que não houvesse segredos nem ressentimentos. Diziam que isso ajudava os novos membros da família a entender o que precisavam trabalhar para pertencer verdadeiramente. Meu noivo me contou sobre essa tradição 3 meses antes do nosso casamento. O nome dele era Oliver, e estávamos juntos há 3 anos, e ele disse que o círculo de boas-vindas era apenas algo que sua família fazia, e que não era tão ruim quanto parecia, que todos passavam por isso, e todos sobreviviam, que a mãe dele passou por isso quando se casou com o pai dele, as tias dele passaram por isso, a esposa do irmão dele passou por isso. Ele disse que acabaria em 1 hora, e então eu seria oficialmente aceita. Perguntei a ele o que aconteceu no círculo de boas-vindas da esposa do irmão dele. Ele ficou quieto e disse que foi um pouco duro, mas que ela lidou bem. Perguntei o que disseram a ela, e ele disse que disseram que ela era muito barulhenta, ria demais, e não sabia se vestir adequadamente para ocasiões formais. Disse que disseram a ela que ela vinha de uma família sem classe, e precisava aprender a se portar melhor, que disseram que ela não era inteligente o suficiente para o irmão dele, e que deveria ler mais livros. Perguntei como ela reagiu, e ele disse que ela chorou um pouco, mas depois agradeceu a todos pela honestidade e prometeu melhorar. Ela está casada com o irmão dele há 6 anos, e ela mal fala nas reuniões de família hoje em dia. Eu disse a Oliver que não queria fazer o círculo de boas-vindas, e ele disse que não era opcional, que se eu recusasse, a família dele pensaria que eu tinha algo a esconder, que nunca me aceitariam totalmente, e que nosso casamento teria sempre tensão, que era apenas uma noite e que eu deveria fazer isso por nós. Eu concordei porque eu amava e queria que a família dele me aceitasse. Olhando para trás, eu deveria ter visto isso como o primeiro sinal de alerta. O círculo de boas-vindas foi realizado na casa dos pais dele num sábado à noite, e havia 14 pessoas lá. Os pais dele, os avós, o irmão e a cunhada, as 2 tias, 2 tios e 4 primos. Eles sentaram-se em um grande círculo na sala de estar com 2 cadeiras vazias no meio, uma para mim e outra para o Oliver. A mãe dele explicou as regras. Cada membro da família compartilharia suas observações honestas sobre mim. Eu não tinha permissão para interromper ou me defender. Eu deveria ouvir, refletir e agradecer a cada pessoa pela honestidade quando terminassem. No final, eu teria a chance de responder e dizer à família como planejava lidar com as preocupações deles. Então eles votariam se me dariam as boas-vindas oficialmente. Sentei naquela cadeira e ouvi por 45 minutos. A mãe dele foi a primeira. Ela disse que eu era independente demais e não parecia valorizar a família o suficiente. Eu trabalhava demais e provavelmente negligenciaria o filho dela. Que minha comida não era boa o suficiente e que Oliver sentiria falta das refeições dela. Que eu me vestia de maneira muito casual e precisava me esforçar mais na minha aparência. O pai dele disse que eu falava demais sobre minhas próprias opiniões e não ouvia o suficiente. E ele disse: "Você parece achar que é mais esperta que todos na sala, e isso é desagradável." Ele disse: "Sua carreira é boa, mas não impressionante, e você nunca será capaz de prover para o Oliver da maneira que ele merece." A avó dele disse que eu era muito magra e precisava comer mais. Ela disse: "Sua família claramente não te ensinou a cuidar de si mesma." Disse que eu sorria demais e parecia falso. O avô dele disse que eu não parecia o tipo de pessoa que criaria filhos adequadamente. Eu parecia egoísta e focada na carreira e provavelmente não gostaria de ficar em casa com bebês. A tia dele disse que eu era muito quieta nos jantares de família e não me esforçava o suficiente para conhecer todo mundo. Depois disseram que eu era muito barulhenta quando falava e interrompia as pessoas. O tio dele disse que eu não parecia respeitar a história e as tradições da família do Oliver o suficiente, e disseram que eu fazia muitas perguntas e deveria apenas aceitar como as coisas eram feitas. O primo dele disse que eu era chata e não tinha histórias boas o suficiente, e disseram que meus hobbies eram desinteressantes e que eu provavelmente não me encaixaria nas férias em família. O irmão dele disse que eu não era tão bonita quanto as outras mulheres que Oliver namorou e que estava surpreso que Oliver tivesse se contentado comigo. A cunhada dele apenas olhou para o chão e não disse nada. Eu entendi porque ela ficava quieta agora. Quando todos terminaram de falar, a mãe dele sorriu para mim e perguntou como eu planejava lidar com todas as preocupações deles. Olhei ao redor da sala para aquelas 14 pessoas que tinham acabado de passar 45 minutos me destruindo. Olhei para Oliver sentado ao meu lado. Ele não tinha dito uma palavra para me defender. Ele apenas concordava com a cabeça como se tudo o que dissessem fosse razoável. Sorri de volta para a mãe dele e então me dirigi a cada pessoa, uma por uma. Assista a história completa clicando no vídeo aqui embaixo.